Como definir o preço do seu serviço de banho e tosa sem ficar no prejuízo? Primeira coisa, você precisa saber tempo. Tempo é dinheiro. Então você cobra pelo tempo, não necessariamente pelo serviço. Então a primeira coisa que você precisa ter consciência é que prestação de serviço é diferente de venda de produto. Então quando a gente inicia o processo de trabalhar com banho e tosa, muitas vezes a gente começa como um funcionário, né? Então a gente não tem uma noção clara de quanto que uma empresa precisa desembolsar para ela poder funcionar. E quando a gente vai lá e abre a empresa, a gente começa a ter noções de que muitas coisas são pagas, né? Aluguel, cosmético, equipamento, mão de obra. Até mesmo o lacinho que você bota lá na cabeça do cachorro lá é pago, adesivinho, tudo é pago. Nada é de graça. Nada de... Por isso que quando o cliente pede desconto, eu falo bem assim, não. A única coisa que eu dou de graça aqui é o beijinho na testa do cachorro. O resto tudo a gente cobra. Por isso é muito importante você já começar o negócio tendo uma noção de quanto que sua empresa precisa desembolsar por mês para ela poder funcionar. Então uma regra muito importante é você ter compreensão e total conhecimento sobre aquilo que é fixo daquilo que é variável. Então, variável, o que que é variável, Júnior? Explica essas coisas direito pra nós. Custo é o que você paga se tem cachorro. Se não tem cachorro, não paga. O que que seria isso? Você tem o valor que você vai gastar ali, mas quando você gasta mais secador, soprador, por exemplo, mais tempo ligado, você acaba consumindo mais energia. Água, mesma coisa. Você tem aquele consumo médio por mês, mas se a partir do momento que você tem mais atendimento, você tem um consumo maior. Cosmético, mais que você paga ele ali, né? Um valor total, né? Toda vez que você compra, você só consome ele a partir do momento que você usa o cachorro. Coisas que você não tem como fugir, que você vai pagar independente. Aluguel, internet, sistema, salários, tudo isso é pago de forma fixa. Então você tem que ter uma noção somatória. Pega uma coluna, pega papel e caneta, lista tudo que você tem, por exemplo, de fixo, depois você lista tudo que você tem de custo variável, depois você tem uma noção daquilo que você paga de forma fixa e variável, depois você soma tudo isso, e aí você vai ter um valor total de custos. E aí você vai dividir esse custo pelos dias que você trabalha. E aí assim você vai ter uma noção de quanto que você precisa faturar no mínimo por mês para poder pagar as suas contas. E olha que você ainda nem vai conseguir pagar, porque a gente está falando somente de custo, a gente não está falando de margem, a gente não está falando de impostos, a gente não está falando de outras coisas que acontecem na empresa. A gente está falando unicamente sobre insumos e logística, né, de espaço que você precisa e mão de obra para a empresa poder funcionar. E quando a gente vai falar sobre como definir o preço do meu serviço, eu não tenho que usar o parâmetro do coleguinha ali que tem um outro banho tosa ali na esquina, porque eu não tenho uma noção do custo dele. E se eu uso o preço dele como base, às vezes eu posso estar me prejudicando, cobrando errado. É uma realidade de muitos. Eu, por muitos anos, cobrei errado, gente. Vocês acreditam nisso? Já cobrei errado. Pra quem não sabe, gente, eu já tive dois salões de banho tosa. Trabalhei durante 16 anos. 6 anos da minha vida foi como funcionário. Os outros anos da minha vida foi empreendendo, abrindo negócio e salão de banho tosa e ajudando os outros a abrir salão de banho tosa, sentando ali, pegando papel e caneta e precificando, ajudando a pessoa em consultoria, mentoria. E a gente vai percebendo que as pessoas não sabem botar preço. E às vezes, pra mim, que vem aqui falar pra vocês esse negócio, pra mim parece uma coisa tão simples. Por que que é simples pra mim? Porque eu já fiz muito isso. Muito, muito, muito. Hoje, quando eu vou num restaurante, por exemplo, pra comer, eu não sei porquê, mas eu sento lá e eu começo a olhar. Salário do garçom, a luz, espaço, quanto que será que é um aluguel nessa sala aqui? Nossa, esse lugar precisa faturar no mínimo, pelo menos uns 80 mil, não sei o que, não sei o que lá. Aí tem a pessoa na cozinha, o preço do arroz. Como que eles trabalham? Eles compram, como que é a coca? Eles compram de distribuição, direto, fornecedor homologado. E aí minha cabeça começa a fazer concessões pra saber o custo operacional daquilo, entende? E eu faço isso meio que pra tudo. Então, assim, ao longo do tempo eu fui sendo bom com isso, né? Por isso que eu te digo, a primeira coisa que um prestador de serviço, diferente de um lojista, por exemplo, precisa saber é quanto que vale o tempo dele, porque é a sua mão que faz o dinheiro, né? Então, junto com a sua mão, o seu talento tem atrás de você várias coisas que você precisa utilizar para poder entregar o serviço para o seu cliente. Então, a primeira regra, saber quanto que vale o seu tempo. Então, a gente faz esse cálculo de custo para ter uma noção, né, do quanto que a gente precisa desembolsar por mês para a empresa funcionar. E aí, quando você pega, por exemplo, esse valor total de custo, divide pelos dias que trabalha, você pode ir mais fundo, você pode pegar o dia, dividir as horas que você trabalha, dividir pelas horas para você saber o custo da sua hora. Um exemplo bem simples, tá? E aí depois que você tem essas noções, você fica mais estratégico para dar preço, porque daí sim tem o preço. Porque o que que é o preço final? É o custo que eu acabei de falar para você, somado com uma margem, que é o valor que seria, digamos assim, o seu lucro bruto, que seria o valor que você estaria recebendo fora o seu custo ali, que seria o dinheiro que de fato iria transacionar no seu fluxo de caixa como dinheiro da empresa. A ideia é essa margem pode ser o quê? 10%, 15%, 20%. Algumas pessoas têm dificuldade para fazer esses cálculos com porcentagem. Então, basicamente, seria assim, ó. Se eu tenho
um custo de... Vamos supor que a gente tem um serviço de banho e tosa. Eu tenho um custo ali de R$ 30 e uma margem de R$ 20, eu tenho um preço total de R$ 50. Entendeu? Então, esse R$ 20 a mais que eu coloco ali é a minha margem. Serviço de tosa é o serviço de banho e tosa, por exemplo, que tem mais margem, porque você não usa tanta coisa para fazer. Porque antes da tosa vem o quê? Vem o banho. O cachorro precisa tomar banho primeiro, ele precisa ser lavado, né? Enxaguado, secado, toda aquela coisa lá. E aí depois ele vai para tosa. Então a tosa é um serviço à parte. Banho e secagem é um serviço só. A tosa é um serviço à parte. E aí tem o banho ali, que tem todo o custo dele, e depois tem a tosa. Então, digamos que você cobre por um banho tosa R$ 150 e o seu banho é 50. O valor do serviço da tosa é 100. E para fazer essa tosa, quanto que você gasta? Além do tempo e equipamento? Pouca coisa, né? São coisinhas. Por exemplo, a máquina custa R$ 1.000, mas você não compra máquina todo mês. Você não usa uma máquina por cachorro. Você compra uma máquina pro ano. Então você pode pegar essa máquina e dividir por 12 para ter um custo dela, por exemplo, por mês, já que ela vai durar para você uma média de um ano. Ah, minha tesoura é cara, R$ 500, mas é uma tesoura para durar 3 anos. Pegou a ideia? Então o custo para se fazer uma tosa é menor. Qual que é o custo maior na tosa? O tempo do profissional, tá? E é por isso que tosa, desembaraço, hidratação, são serviços que têm mais margem porque você gasta menos para executar. O banho em si, banho não dá muito lucro, não. Tá? Sinto muito lhe desapontar, mas não tem muito não. Mas não adianta você fazer muito banho se você tem pouca margem. Então é um conselho meu aqui ao longo dos anos que eu fui aprendendo, tá? E aí para você dar preço para os seus serviços, você tem que ter essa regra de noção de custo. Por isso que sempre quando eu sento para conversar com o mentorado, com o aluno e tal, eu falo, vamos lá, senta aí, vai lá. Fala aí, quanto você paga de luz, quanto você paga de água, quanto que você paga de mão de obra, papapá. E aí a gente chega no custo. Depois que a gente tem o custo, a gente trabalha a margem. Só que para trabalhar a margem, a gente primeiro precisa trabalhar posicionamento de marca. Aí a história muda, porque daí é outro assunto. Muitos assuntos nessa. Por que posicionamento de marca, Júnior? Porque o que vai influenciar no preço que você vai cobrar pelo seu serviço não é o seu custo, é a sua marca. É a percepção de valor que a sua marca tem no mercado para você poder cobrar aqueles R$ 20 a mais, aqueles 30, 40, R$ 100 a mais pelo serviço em relação à sua concorrência que cobra metade do preço que você cobra. Por que você deveria cobrar mais caro? Essa é a grande questão. Por isso que quando a gente vai falar sobre preço, a gente está falando sobre marca. E é um assunto que muitos tosadores deixam de lado. Eles acham que posicionamento de marca é postar lá no Instagram. Não é, é uma coisa, é uma ciência isso, entendeu? Posicionamento de marca é uma coisa que é construída com os anos. Por isso que algumas empresas levam muito tempo para terem liquidez, para se solidificarem, até construir uma base de clientes, esses clientes gostarem da marca, frequentarem, recomendarem. Então é todo um processo que é construído ao longo do tempo, que inclusive eu ajudo bastante meus mentorados a atingirem isso, né? Encontrarem esse ponto, essa veia. Porque quando o profissional de banho e tosa, ele entende o que é posicionamento de marca, ele entende que o preço é manipulável. Você manipula preço. O preço que você quer cobrar, ele é seu. É o quanto que você acredita que você deve cobrar. Mas só acreditar não é o suficiente. Você nunca deve dizer que você é bom. Você tem que trabalhar para que as pessoas digam que você é bom. Por isso que marketing, venda, estratégia, atendimento, comunicação visual, comunicação verbal, awareness, publicidade de modo geral, inserção de mídia, tudo isso é trabalhado para construir um preço final que é mais caro, tá bom? Valor percebido é um negócio muito sério. Então, inclusive, se você quiser dar continuidade aí, você deixa aqui nos comentários, bota aqui nos comentários assim, Júnior, quero aprender mais sobre posicionamento de marca para banho e tosa. Júnior, quero aprender mais sobre calcular o custo do serviço para banho e tosa, que daí a gente entende qual que é o nível de interesse de vocês, tá bom? Mas precificação de serviço basicamente tem essa concepção que você precisa trabalhar, beleza? Se você tiver dificuldade para fazer o cálculo de custo de forma mais exata, deixa aqui nos comentários também, que eu vou preparar uma aula para vocês mostrando com uma planilha, um documento, assim, sabe? Ensinando a fazer cálculo e quem sabe até disponibilizar isso para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.